Você já sentiu que, naquele momento em que você finalmente tomou coragem para dar um passo de fé, parece que as ondas ficaram mais altas ainda e o medo tentou te paralisar? Por que é que algumas pessoas conseguem caminhar sobre as águas enquanto outras começam a afundar no caminho? Hoje você vai descobrir que o seu problema não é o tamanho da sua tempestade, mas sim a direção do seu olhar. Nós vamos aprender com a experiência de Pedro e também com a estratégia do rei Josafá, como manter o foco para viver o impossível, mesmo quando o vento sopra contra você. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, você está no canal Minuto com Deus. Já deixa o seu like no vídeo, porque quando você dá o like, você não só está ajudando o canal, mas um like seu faz com que essa mensagem chegue em pelo menos mais 10 pessoas. Pessoas que precisam escutar essas palavras de esperança e de renovo. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Você que tem buscado uma vida diferente nesse ano, uma vida mais próxima de Deus. E se você crê que precisa manter os seus olhos em Jesus, escreva nos comentários: eu olho para Jesus. Declare isso pela fé. E junto com essa declaração, escreva também o seu pedido de oração. No final dessa mensagem, eu vou orar por você, eu vou orar pela sua família. Antes de nós mergulharmos nessa palavra, eu tenho um convite especial para você que busca uma transformação profunda. Nós lançamos recentemente o método Vida Abundante, um treinamento completo que vai te ajudar a alcançar a plenitude em todas as áreas da sua vida, espiritual, sentimental, financeira e até na sua produtividade. O link para você fazer parte está aqui na descrição do vídeo. Vai ser uma honra caminhar junto com você nessa jornada rumo a uma vida plena. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 28 ao 31, está escrito assim: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas, disse-lhe Pedro. E Jesus disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Mas sentindo o vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Senhor, salva-me. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Essa é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Pedro andando sobre as águas. Mas você já parou para pensar no que realmente aconteceu ali? Pedro não afundou por causa das ondas grandes, dos ventos fortes e nem por causa da tempestade. Pedro afundou porque tirou os olhos de Jesus e olhou para o lado. Ele olhou para as circunstâncias, para o vento, para as ondas. E quando ele fez isso, começou a afundar. Enquanto Pedro manteve os olhos em Jesus, ele fez o impossível. Ele andou sobre as águas, ele desafiou a lei da gravidade. Pedro fez algo que nenhum outro ser humano havia feito. Mas no momento em que ele tirou os olhos de Cristo, ele começou a afundar. E sabe o que eu aprendi aqui com isso, irmãos? Que não são as circunstâncias que te afundam, é o seu foco, é onde você coloca os seus olhos. Ele diz assim, olha, pois não sabemos o que fazer diante dessa grande multidão que vem contra nós, mas os nossos olhos estão postos em ti. Ele falou isso para Deus. Sabe o que aconteceu? Josafá saiu como vencedor naquela batalha, porque a vitória começa exatamente aí, quando nós paramos de olhar para o tamanho do nosso inimigo e decidimos fixar os nossos olhos em Deus. E sabe o que mais me chama a atenção na história de Pedro? É que Jesus não acalmou a tempestade primeiro. Ele não disse: Pedro, espere aí que eu vou acalmar o vento e as ondas, e aí você pode vir. Não. Jesus chamou Pedro no meio da tempestade, com o vento soprando, com as ondas batendo, e mesmo assim,
Pedro andou sobre as águas. O que isso significa? Significa que você não precisa esperar a tempestade passar para fazer o que Deus te chamou para fazer. Você não precisa esperar as circunstâncias melhorarem ou o vento parar. Você só precisa manter os seus olhos em Jesus e dar o passo de fé. Porque a fé não é a ausência de tempestades. A fé é a certeza de que Jesus está com você no meio da tempestade. A fé não é a ausência de ondas. A fé é a coragem de andar sobre as águas enquanto as ondas estão batendo. A fé não é a ausência de vento. É a decisão de continuar caminhando mesmo quando o vento está soprando contra você. E olha o que Jesus disse quando Pedro começou a afundar. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus não disse assim, Pedro, você é um fracasso. Jesus não falou, Pedro, você não serve para nada. Jesus disse, por que duvidaste? Sabe, irmãos, Jesus sabia que Pedro tinha fé, Pedro tinha coragem, ele tinha ousadia, mas Pedro duvidou. Pedro tirou os olhos de Jesus e olhou para o lado. E quantas vezes nós fazemos isso também? Nós começamos bem, damos um passo de fé, saímos do barco, mas no meio do caminho nós olhamos para o lado, para as circunstâncias, para os problemas, para o que as pessoas estão dizendo. E quando nós fazemos isso, nós começamos a afundar. Mas eu quero te dizer uma coisa, mesmo que você esteja afundando, Jesus está aqui para te segurar. Porque a Bíblia diz que prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou. Jesus não deixou Pedro afundar ou se afogar. Jesus estendeu a mão e segurou Pedro. E é isso que Jesus faz com você. Mesmo quando você tem os seus momentos de dúvida, de fraqueza, mesmo quando você tira os olhos dele e começa a afundar, Jesus está ali para te segurar, para te levantar e para te dizer, não olhe para o lado, olhe para mim. Porque quando você olha para Cristo, você vê esperança, você vê possibilidades, você vê milagres. Mas quando você olha para o lado, para as circunstâncias, você só vê problemas, impossibilidades, você só consegue enxergar as tempestades. Então, hoje eu quero te convidar. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para o que as pessoas estão dizendo. Não olhe para as notícias, os problemas. Olhe para Jesus. Mantenha os seus olhos nele, porque ele é o autor e o consumador da sua fé. Ele é aquele que começou a boa obra em você e que vai completá-la. Ele é aquele que te chamou para andar sobre as águas. E mesmo que o vento esteja soprando, mesmo que as ondas estejam batendo, mesmo que as circunstâncias digam o contrário, você pode confiar, porque Jesus está com você. Amém? E se Jesus está com você, você não vai afundar. Agora eu quero orar pela sua vida. Vamos falar com Deus nesse momento. Se você ainda não escreveu, escreva o seu pedido de oração nos comentários. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado porque o Senhor nos ensina através da palavra. O Senhor nos mostra que não são as circunstâncias que nos afundam, mas sim onde colocamos os nossos olhos. Eu oro por cada pessoa que está me ouvindo agora, Pai. Por aqueles que estão no meio da tempestade. Por aqueles que estão sentindo o vento forte. Aqueles que estão vendo as ondas ao redor. Pai, ajuda essas pessoas a manterem os olhos fixos em Jesus. Ajuda elas a não olharem para o lado, mas a olharem para Ti. Senhor, eu oro por aqueles que já começaram a afundar, por aqueles que duvidaram, que tiraram os olhos de Jesus e olharam para as circunstâncias. Estende a Tua mão e segura essas pessoas. Levanta essas pessoas. Dê a elas uma nova chance, porque o Senhor é o Deus das novas oportunidades, o Deus do recomeço. Eu oro por aqueles que estão comparando a sua vida com a vida dos outros, por aqueles que estão olhando para o lado e se sentindo inferiores. Eu oro por essa pessoa
que está olhando para o que os outros têm e esquecendo de olhar para o que o Senhor já tem feito na vida dela. Pai, abre os olhos dessas pessoas. Mostra a elas que o Senhor tem um plano único para cada vida. Que o Senhor não compara, mas que o Senhor ama a cada um de forma individual e incondicional. Eu coloco diante do Senhor cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários desse vídeo. Cada pessoa que declarou, eu olho para Jesus. Confirma essa declaração, Pai. Ajuda essas pessoas a manterem os olhos no Senhor, a não se distraírem com as circunstâncias, a não se deixarem abalar pelas tempestades, porque o Senhor é maior do que qualquer tempestade e do que qualquer circunstância adversa. É por isso que eu oro e desde já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Receba essa palavra no seu coração, meu irmão, minha irmã. Não olhe para o lado, olhe para Cristo. Mantenha os seus olhos nele, porque Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é o autor e o consumador da sua fé. Compartilhe essa mensagem com alguém que está no meio de uma tempestade, alguém que precisa ouvir que não deve olhar para o lado, mas olhar para Jesus. E se você quer começar esse ano de uma outra forma, com mais intimidade com Deus e tendo momentos de paz, sabedoria e reflexão com o Senhor, eu quero te convidar para adquirir o livro e-book, o devocional Uma Palavra para Cada Dia do Ano. São 365 mensagens, uma para cada dia do seu ano, para você ter um momento especial com Deus todos os dias. E o melhor, por apenas R$ 9,90. O link está aqui no comentário fixado desse vídeo. Você adquire agora e recebe imediatamente aí no seu e-mail. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui todos os dias, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o CNPJ e está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Você que é membro do canal está assistindo a esse vídeo um dia antes dele ser disponibilizado para o público em geral. Muito obrigado pela sua ajuda. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Vamos falar com Deus, né, diante dessa palavra. Vamos entregar a Ele o nosso coração, as nossas petições. Senhor meu Deus, obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado por esse momento aqui tão precioso na presença desse irmão e dessa irmã que bondosamente, generosamente pararam um pouquinho do seu tempo para ouvir a Tua voz. Não para ouvir a minha voz, mas para ouvir a Tua voz. Nós reconhecemos, Senhor, que muitas vezes nós pedimos a Tua direção, mas no fundo nós já temos uma decisão aqui dentro do nosso coração. Nos perdoa pela nossa arrogância. Nos perdoa por tentarmos usar a oração como uma forma de validar os nossos próprios planos. Ó Deus, nos dê um coração obediente, um coração disposto a confiar no Senhor, mesmo quando o caminho parecer inseguro. Nos ajuda a tomar a decisão de não descer para o Egito das escolhas humanas, dos nossos próprios recursos, dos nossos achismos, dos caminhos estreitos, mas nos ensina a permanecer no centro da Tua vontade. Ó Deus, que o Senhor fortaleça todas as pessoas que estão nesse momento vivendo um tempo de medo, de incerteza, de crise,
de tristeza. Dê a essas pessoas fé suficiente para que elas possam esperar a tua resposta. Assim como Jeremias esperou 10 dias para ouvir a tua voz. Que o Senhor nos dê paciência, perseverança, determinação para ouvir a tua voz, para esperar o tempo certo de receber a resposta do Senhor. Ó Deus, eu peço que o Senhor seja o nosso refúgio diante das lutas emocionais, financeiras e espirituais que nós temos travado. Que nós possamos descansar nas tuas promessas. Que nós possamos permanecer firmes em ti, porque assim nós seremos edificados, seremos abençoados. Eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Que o Senhor visite cada família em suas necessidades. Que o Senhor conceda a tua graça, Deus, para aqueles que estão desanimados. Fortalece essa pessoa que está aí abatida, sem forças. Sopra sobre ela o teu fôlego de vida. Visita esse lar, esse casamento que está passando por uma crise. Que essa família não seja destruída, mas que ela seja preservada. Que haja perdão, que haja diálogo, que haja amor e que haja reconciliação. Eu oro por aqueles que estão enfrentando crises na área financeira. Que o Senhor possa abrir as portas de emprego para todas as pessoas que estão desempregadas. Independente do momento econômico, financeiro que o país está vivendo, que o Senhor abra as portas. Tua palavra diz que do suor do nosso rosto nós teríamos o nosso sustento, nós teríamos o nosso pão. Então, essa pessoa que está me ouvindo, ela só precisa de uma porta aberta, Deus, a porta de emprego. Que o Senhor nos conceda a tua cura, a tua salvação. Conceda a salvação, Deus, para aqueles que ainda não te conheceram, para aquelas pessoas que só ouviram falar do Senhor, mas que ainda não entregaram o coração para ti. Conceda salvação a essa pessoa. Que nessa semana o teu Espírito Santo possa falar de uma maneira mais profunda com ela e que ela seja tocada pelo Senhor, pela tua palavra, e entregue o seu coração. E o Senhor reescreva a história dela, para a glória do teu nome. Eu quero orar por essa pessoa que está presa aos vícios. Oh, meu Deus, quantas pessoas dominadas pelos vícios, pelo cigarro. Ela já tentou tantas vezes parar de fumar, mas ela não consegue com as próprias forças. E a nicotina tem destruído o pulmão dela. Talvez tenha gerado uma enfermidade que ela não consegue ver agora, mas que lá na frente vai causar tanta dor, tanto desconforto, e talvez pode levá-la até a morte, uma morte precoce, causada por um câncer no pulmão, por um efizema pulmonar. Então que o Senhor traga essa consciência
para essa pessoa e dê libertação desse vício para ela e de tantos outros vícios que prendem as pessoas. Essa pessoa que consome álcool todos os dias e diz que bebe socialmente, que ela possa ser liberta, Pai, em nome de Jesus, que ela possa ser liberta desse vício. O vício dos jogos, que tem destruído tantas famílias, da pornografia, que tem feito com que tantos casais percam a essência, a intimidade, que tem afastado pessoas do teu propósito. Liberta, meu Pai, essas pessoas dos vícios. Em nome de Jesus. Obrigado pela tua palavra, que é sempre rica, sempre transformadora. Que essa semana seja uma semana surpreendente para todas essas pessoas que estão aqui assistindo essa transmissão, tanto aqui no Instagram quanto aqui no YouTube. Que o Senhor nos conceda a graça, que o Senhor nos conceda a cura, a libertação, a transformação, o milagre. É no nome de Jesus que nós oramos. E por isso, já te agradecemos, porque sabemos que o Senhor já está agindo, mesmo quando nós não estamos vendo. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe os seus projetos, os seus sonhos. Que a vontade dele prevaleça e não a sua. Que você tenha coragem para seguir pelo caminho que Deus apontou para você. Amém? Sem medo, sem culpa. Que o Egito não seja uma opção para você. Que Deus não permita que você volte para lá. Mas que você tenha coragem e firmeza para seguir pelo caminho que Ele está apontando. Em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a tua face e que Ele te dê a paz. Essa paz que o mundo não pode te dar. Essa paz que você vai receber aí agora, mesmo com os seus problemas, com as suas mazelas, com a sua falta de dinheiro, mesmo com a sua incapacidade de lidar com as questões da vida, que a paz de Cristo envolva o seu lar. Essa é a minha oração por você, em nome de Jesus. Não esquece de dar o like antes de sair. Se inscreva no canal se você está chegando aqui hoje. Me segue lá no Instagram. Você já me segue lá no Instagram? Você que está aqui no YouTube? Lá, procura assim, ó, Minuto com Deus, tudo junto, Minuto com Deus 1. Você vai me seguir lá no Instagram. Lá eu posto um conteúdo diferente, eu posto reels, eu posto coisas do meu dia a dia, sempre que eu posso, tá? Vamos fazer essa movimentação que acontece aqui no YouTube acontecer também lá no Instagram. Um grande abraço a todos. Até a nossa próxima transmissão, até o nosso próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. O texto que eu quero ler, irmãos, hoje, inicialmente, está em Jeremias 42. Jeremias 42, do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor.
Então, todos os líderes do exército, inclusive Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, aproximaram-se do profeta Jeremias e lhe disseram: por favor, ouça a nossa petição e ore ao Senhor, ao seu Deus, por nós e em favor de todo este remanescente. Pois como você vê, embora fôssemos muitos, agora só restam poucos de nós. Ore rogando ao Senhor, ao seu Deus, que nos diga para onde devemos ir e o que devemos fazer. Eu os atenderei, respondeu o profeta Jeremias, no versículo 4. Orarei ao Senhor, ao seu Deus, conforme vocês pediram, e tudo o que o Senhor responder, eu lhes direi. Nada esconderei de vocês. Então disseram a Jeremias, versículo 5 agora. Então disseram a Jeremias, que o Senhor seja uma testemunha verdadeira e fiel contra nós, caso não façamos tudo o que o Senhor, o seu Deus, nos ordenar por você. E o verso 6. Quer seja favorável ou não, obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus, a quem o enviamos, para que tudo vá bem conosco, pois obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eles falam a palavra obedeceremos aqui 2 vezes. Obediência. Eu li aqui, para você que está chegando agora, Jeremias capítulo 42, do verso 1 ao verso 6. Olha só, eu quero contextualizar essa passagem aqui para que a gente aplique da melhor maneira na nossa vida, para que a gente entenda o que está acontecendo e o que o Espírito Santo quer ministrar ao nosso coração aqui. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Irmãos, o povo de Judá, eles estavam assim devastados. Jerusalém tinha sido destruída. Muitos estavam no exílio. O governador, nomeado pelos babilônios, um homem chamado Gedalias, tinha sido assassinado. Então, aqueles que restaram ali, o remanescente, né, como menciona o texto, estava com muito medo. O medo estava dominando aquelas pessoas que restaram em Judá. E essa insegurança, ela era tão grande que eles pensaram em fugir para o Egito, imaginando encontrar ali no Egito a solução. E aí eles procuraram então o profeta Jeremias. Na verdade, quando eles procuraram Jeremias, eles já estavam decididos a ir para o Egito, sabe? Mas eles procuraram Jeremias e falaram para Jeremias: Jeremias, ore por nós, pergunte a Deus o que nós devemos fazer, para onde nós devemos ir, e aquilo que o Senhor falar, nós obedeceremos. Jeremias 42, do verso 1 ao 6. Aquilo que Deus determinar, nós vamos obedecer. Mas na prática, o coração deles já estava inclinado a ir para o Egito. Muitas vezes nós pedimos a Deus
alguma coisa em oração, nós pedimos a Deus uma direção, uma resposta, mas nós já temos a resposta pronta na nossa mente. Quantas vezes nós não fazemos isso? Nós oramos pedindo a Deus direção, mas lá no fundo nós já tomamos a decisão. Eu estou exagerando aqui, irmãos? Ou isso não acontece? Nós buscamos mais uma confirmação dos nossos desejos do que a verdadeira vontade de Deus. Eu já passei por muitas situações assim, de pessoas que eu aconselhei que vieram até mim buscando por uma direção. É porque as pessoas imaginam que pastores, líderes espirituais, padres, elas têm uma conexão assim com Deus muito maior do que as demais pessoas. Mal sabem elas que todas as pessoas têm acesso livre a Deus pelo sangue de Jesus. Então, a minha oração não é mais forte que a sua, a minha intimidade com Deus não é maior do que a sua. Talvez muitas pessoas que me assistem aqui, elas tenham muito mais intimidade com Deus do que eu. Então, você precisa entender isso. Se você se dispõe a buscar a Deus, esteja disposto a obedecer aquilo que Ele revelar a você, a seguir pelo caminho que Ele apontar.